Não, desculpa, estava sem o áudio. Então, boa tarde para todo mundo. Hoje eu vou falar sobre o valor de aderência e sequência de Cauchy, que é a continuação, vai ser a penúltima aula de sequências. A próxima vai ser sobre limites infinitos e a semana que vem sobre séries. Então, vamos começar com a definição do que é um valor de aderência. Eu não vou provar todos os exercícios todos os teoremas dessa parte, porque são muitos resultados, aí não vai dar tempo de fazer todos. Então, definição, o que é um valor de aderência, tá? Então, número real A, deixa eu ajeitar aqui. Real A. Vou colocar exatamente como está no livro, tá? Chama-se valor de aderência de uma sequência xn, se ele for o limite de alguma subsequência dessa sequência, tá? Então, quando A, vou colocar o A aqui em vermelho, quando A é limite de alguma subsequência dessa sequência xn, de xn. Por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui, bem simples, tá? Não vou pegar exatamente o que está aqui no livro, não. Mas, por exemplo, essa sequência aqui é 0, por exemplo, 1. A sequência é o seguinte: os termos de ordem ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, tá? E o de ordem par eu vou escrever assim: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 1 sobre n e n, tá? Aí os termos de ordem ímpar, se eu escolher só esses termos aqui, perdão, de ordem par, se eu escolher esses termos aqui, boa tarde. Então, se eu escolher os termos de ordem par, eles vão formar uma subsequência. Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, x2n, né, é 1 sobre n, é uma subsequência, e o zero é o limite dessa subsequência, né? Então, o zero é o valor de aderência dessa sequência, tá? Da sequência. Ok? Ou seja, se eu tiver um valor que é limite de uma subsequência, de uma sequência dada, esse valor é um valor de aderência da sequência. Muito bem. E aí tem, em geral, tem dois valores, digamos assim, de aderência que são fundamentais, que são
o lim ínfimo e o lim sup. Então, eu vou falar desses dois. São bem comuns. E aí, a gente vai ver algumas propriedades desses dois valores de aderência, tá? Então, com a construção do lim ínfimo e do lim sup, né? Vamos lá. Construção de lim ínfimo. A gente vai ver o que é isso, né? Uma sequência e lim sup. Então, eu vou pegar uma sequência limitada, tá? Então, vamos começar com seja xn uma sequência limitada. E aí, eu vou escrever exatamente como está no livro, tá? Eu vou dizer que ela está entre a alfa e beta, né? As constantes não interessam. Então, daí seja, ou sejam, né? Alfa e beta, tais que. Tá? Ela é limitada, ela está entre duas constantes. Para todo n natural. Ok? Agora eu vou definir alguns conjuntos. Vou fazer uma definição. Defina. O que eu estou fazendo é o seguinte. Eu tenho uma sequência limitada e eu vou construir dois valores de aderência. O lim ínfimo, que eu vou, eu vou chamar de lim ínfimo e outro eu vou chamar de lim sup. E aí depois eu vou mostrar que esse valor de aderência lim ínfimo aqui, que vai ser definido, vai ser o menor valor de aderência de uma sequência limitada. E o lim sup vai ser o maior valor de aderência de uma sequência limitada. Basicamente é o seguinte, se eu tenho uma sequência limitada, o menor valor, que é limite de uma subsequência, é chamado de limite ínfimo, e o maior valor que é limite de uma subsequência daquela sequência limitada, é o limite sub. Mas a gente vai ver alguns exemplos bem simples. Depois, principalmente nas aulas de exercício, eu vou fazer alguns. Não tem tantos nesse livro, não, mas vou pegar de outros livros. Eu vou colocar defina agora, né? Então, continuando a construção do limite e do limite sub. Então, defina xn como sendo esse conjunto aqui. xn é mais 1, xn mais 2, e assim por diante, tá? E aí, nós notamos que é observado. Então, note que vou descer um pouquinho aqui. Por exemplo, note que quem é x1? x1 vai ser x1, x2, x3, tal, tal, tal. Quem vai ser o x2? Agora eu vou começar a partir do segundo, né? x2, x3, x3. Já começa do x3 e assim por diante. Então, observe que o x1 ele contém, né? O x1 ele é formado pelo x1, x2 e tanto. E ele vai conter o x2, que por sua vez contém o x3, que por sua vez contém. Aliás, deixa eu só. Vou apagar aqui só para eu. X1 contém x2, tá? Que por sua vez contém x3 e assim por diante. E além disso,
todos eles estão contidos no intervalo alfa-beta, né? Porque se o x pertence ao x1, ele é algum xn, né? Então, x é algum xj com j maior ou igual do que. Esse meu ponto de vírgula ficou parecendo um j, né? Com j maior ou igual do que n. Ou seja, e aí qualquer xj desse está entre alfa e beta. Ou seja, o x1 ele está contido no intervalo alfa-beta, tá? Então, observe aqui que o intervalo alfa-beta contém x1, que contém x2, que contém x3. Ok? Você está ouvindo agora? Tá, né? Eu comecei antes que eu pensei que ninguém deu 2 e alguma coisa, ninguém apareceu. Não, vou começar a gravar. E aí depois o começo vocês podem rever lá no YouTube. Muito bem. Vamos continuar a construção. Aí agora aqui é o seguinte. Ah, tá. Porque é o seguinte, como cada x1 ou cada xn, né? Cada xn, isso aqui está contido no AB, ou seja, esses conjuntos eles são limitados. E aí eles possuem supremo e possuem ínfimo, tá? E, portanto, limitados, né? Consequentemente, cada um deles é limitado. Cada xn é limitado e eles possuem supremo. Dizer que ele tá contido aqui é a mesma coisa dizer que ele é limitado, né? Logo, existem o quê? Cada um deles são supremo, então eu vou colocar aqui, ou ínfimo, né? AN como ínfimo do xn e BN como supremo de xn, tá? E aí, opa, logo, ou assim, né? Por exemplo, o supremo é sempre maior ou igual que o ínfimo, tá? Do mesmo conjunto. E tem uma coisinha, eu não sei se vocês lembram da aula, das aulas anteriores, mas imagine que aqui é um conjunto A e aqui é um conjunto B, que o A está contido em B. Se o A está contido em B, isso aqui eu falei numa aula de exercício. Por exemplo, esse aqui é o sup do B, este aqui é o sup do A, esse aqui é o ínfimo do A e esse é o ínfimo do B. E aí, o resultado que é para vocês lembrarem é que se o A está contido em B, o sup do A está contido no sup do B, só que o ínfimo inverte, né? O ínfimo do B, perdão, não é está contido não, desculpem, é menor ou igual. Só que o ínfimo, a desigualdade é contrária, né? O ínfimo do B menor ou igual do que o ínfimo de A, tá? Era um exercício que eu fiz em uma das aulas. Ou seja, o sup ele acompanha, né,
Se o A está contido em B, o sup é menor ou igual, só que o ínfimo ele inverte. Isso eu vou usar agora para a gente deduzir o seguinte. Por exemplo, ó, vou colocar aqui. O x1 ele contém x2, que contém x3, que contém papapá, xn. Aí, como isso significa que os ínfimos em questão, eles inverterão, né? Por exemplo, o A1, como ele é o ínfimo do x1, e o x1 contém o x2, ele é menor ou igual do que o A2, que é o ínfimo do x2, tá? Aqui, ó. O x1 contém x2, aí o ínfimo inverte. O ínfimo de x1 é menor ou igual que o ínfimo de x2. E aí, quem é o ínfimo de x1? É o A1. Quem é o ínfimo de x2? O A2. Então, é isso que eu quero concluir. Que quando eu defino a n ínfimo de xn, o A1 vai ser menor ou igual do que o A2, que por sua vez vai ser menor ou igual do que o A3, que vai ser menor ou igual do que o AN, que por sua vez já é menor ou igual do que BN. Aí agora os ínfimos, eles mantêm a desigualdade, né? Ó. Tá vendo? X1, então, por exemplo, isso aqui vai ser menor ou igual do que B3, mas o B3 está contido no B2, então o ínfimo do x2 é maior ou igual do que o ínfimo do x3, do que o sup, que por sua vez é menor ou igual do que o B1, tá? E aí, como cada xn desse está contido no intervalo alfa-beta, significa que esse aqui é menor ou igual do que é beta e o outro é maior ou igual que alfa, tá? Então, depois dessa explicação toda, a conclusão é que definindo o AN como os ínfimos dos xn's e o BN como o sup dos xn, vale essa desigualdade aqui, tá? Tudo isso aqui. E aí observem que a sequência dos ANs é uma sequência monótona e limitada. Ela é crescente, tá? Note que... E a BN também é monótona. Ela vai ser decrescente, né? Mas ambas são monótonas e limitadas, porque ambas estão entre alfa e beta. Note que são monótonas e limitadas. E limitadas. Como são monótonas e limitadas, elas são convergentes, tá? Logo existem A, limite dessa AN aqui, e B, limite de BN. E aí, esse A e esse B é que a gente define como sendo o lime ínfimo da sequência xn e o B como sendo o lime sup da sequência xn, tá? Então, defina-se. Vou colocar como definição na construção acima, A é o lime inf de xn e B ok? E aí uma observação é
observação é que o A, que é o limite ínfimo, né? Xn, ele é a mesma coisa do limite das ANs, né? Só que essa AN aqui, se vocês lembrarem da construção, por exemplo, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Na demonstração desse teorema, a gente pode provar que o limite dessa sequência crescente vai ser o supremo do conjunto, né? Então, isso aqui é o sup, tá? E aí, só que o AN, cada AN desse é o ínfimo de Xn, né? Por construção. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Cada N é o ínfimo da Xn. Então, isso aqui você pode escrever como o sup do ínfimo N nos naturais, tá? Sup em N aqui. Por isso que bota esse Nzinho aqui embaixo. E aí, da mesma forma, isso aqui é uma. Você poderia ter definido dessa forma. Definir aquele conjunto, né? E dizer que definir A como sendo esse supremo do ínfimo garante a existência dele. E aqui com o B é a mesma forma, né? Porque ele. Limite da Bn, né? Isso aqui é o sup. Não é o sup, tá? É o ínfimo que a Bn é decrescente. Você pode provar isso. E aí, quem é Bn é o supremo, né? Então, é o ínfimo do supremo de Xn, tá? O ínfimo em N. E aí, basicamente, essa confusão toda aqui, esses dois elementos, perdão, aqui é B, o A e o B, eles são, o resultado principal é que eles são o menor e o maior valor de aderência de uma sequência limitada. Ou seja, eu tenho uma sequência limitada, ela possui dentre os valores que são limites de subsequências dessa sequência, o maior é o limite ínfimo, a gente chama de limite ínfimo, e o menor, perdão, o menor é o limite ínfimo e o maior é o limite sub. São conceitos bem conhecidos da análise. Não tem, eu ali no cinzinha, no livro pequeno, não tem, não. Mas é uma coisa que não pode deixar de ser dita. E aí, o próximo teorema que eu vou provar é exatamente esse. Provar que o limite ínfimo é o menor valor de aderência e o limite sup é o maior valor de aderência, tá? Tem outras propriedades que eu vou comentar depois. Eu vou deixar, acho que eu vou comentar só o exercício, vou deixar para vocês tentarem. Teorema. Então, vou pegar uma sequência limitada. Então, o resultado é exatamente o que eu falei. Limite ínfimo. Passando um carro aqui. Sorvete. Enchendo o saco. O limite ínfimo é o menor valor de aderência e limite sup é o maior valor de aderência
de xn, né? Lembrando, um valor de aderência, o que é um valor de aderência, né? Que eu coloquei aqui. Um número real chama-se valor de aderência de uma sequência quando ele é limite de alguma subsequência. Então, se eu tenho uma sequência limitada, por exemplo, e aí qualquer número que seja limite de uma subsequência dessa sequência é chamado de valor de aderência. Dentre esses valores de aderência, existe um menor e um maior. Claro, quando a sequência é limitada, né? Porque pode ser que ela não seja limitada e aí, mas quando ela é limitada existem os dois, um valor menor e o menor a gente chama de limífimo e limisup. Só que a definição não foi feita dizendo que ele é o menor ou o maior, não. A definição foi aquela construção que eu fiz, eu dada uma sequência limitada, foi feita aquela construção e aí dois valores foram encontrados. Esses dois valores, eu não ainda vou provar aqui que ele é valor de aderência, mas aí esses dois valores eu chamei de limisup e limínfimo. E aí o que eu vou provar, o que se prova nesse teorema é que realmente esse lim ínfimo e lim sup são valores de aderência, ou seja, são limites de uma subsequência da sequência xn. E além disso, o lim ínfimo é o menor valor de aderência e o lim sup é o maior. E a prova só faz por lim ínfimo, eu também só vou fazer por lim ínfimo, tá? Mas vocês podem tentar provar por lim sup. Vai ser um pouco diferente do que está no livro, porque eu acho que no livro faltou. Não é que faltou, mas é porque tá resumido. Poderia ter um detalhe a mais, mas mesma coisa. Uma sequência limitada. Então, limífimo. Então, primeiro eu vou provar que o limífimo é um valor de aderência. Segundo, que ele é o menor valor de aderência. Então, eu vou colocar aqui a afirmação, né? A, limínfimo, né? É um valor de aderência. E aí, como é que eu vou provar isso? Eu tenho que exibir o que eu quero provar. Queremos provar. De fato. É bom que fica mais claro, né? Na verdade, assim, em outras palavras, né? Palavras para todo epsilon. O que eu quero provar? Para todo epsilon positivo, existe um K0 natural, tal que para todo K maior que K0, implica que x nk menos A é menor que epsilon. Ou então, que existe uma subsequência que converte para ele, tá? A mesma coisa. Na verdade, pelo que eu vou fazer, é melhor eu vou colocar de outra forma, para ficar coerente. Em outras palavras, existe uma XNK subsequência de XK, tal que essa XNK converte para A, tá? E aí, como é que é feita essa prova? De fato, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci já. Ah, tá. A gente vai usar a construção anterior, porque a construção anterior, esse limífimo, ele foi construído para ser o limite, aqui, ó, dessas ANs, tá? Onde a N é o ínfimo de xn. Eu vou colocar isso só para
só para reforçar. De fato, como A é o limite ínfimo de Xn, tem-se, por construção, que A é o limite da N, né? E o item 2, que a N é o ínfimo. Ok? Aí a primeira coisa é o seguinte. Aqui eu vou. A construção que é feita da subsequência, né, vai ser uma coisa repetitiva. Faz uma vez, aí repete de novo, tá? Então, nessa definição, ou seja, como é esse limite, né? Isso aqui implica que para todo S um positivo. Eu vou escrever aqui porque eu vou usar essa definição algumas vezes. Existe um N0 natural, tal que para todo N maior que N0, implica que a N é menor do que a mais epsilon e maior do que a menos epsilon, tá? E aí o seguinte, o que eu vou fazer é, nessa definição, tomar epsilon igual a 1. Então, tomando epsilon igual a 1, existe N0 natural, tal que para todo N maior que N0. E aí o seguinte, esse N0, como é para todo N maior que N0, eu vou escolher um natural maior do que o N0. Então, existe N1, na verdade, existe N1 maior do que N0, tal que o AN1 é menor do que A mais 1, que o epsilon é 1, né? Ok? Então, nessa definição aqui, como é para todo epsilon existe um natural, tal que para todo N maior que N0, vale isso. E aí, em particular, eu tomo epsilon igual a 1 e pego um índice que seja maior que N0, então ele vai satisfazer isso. Agora, quem é o AN1? Então, por outro lado, AN1 ele é o ínfimo do XN1. O que significa ser o ínfimo? Ele é uma cota inferior, mas é a maior das cotas inferiores. Aqui eu esqueci um detalhe. Ele é a maior das cotas inferiores. Então, deixa eu fazer um desenho aqui. AN1. E aí o AN1, como sendo ínfimo, ele é uma cota inferior e é a maior das cotas inferiores. Aí, como o A mais 1 é maior do que o AN mais 1, né? Aqui, ó. Esse número A mais 1 não pode ser cota inferior. Porque se ele fosse cota inferior, ele seria menor que o ínfimo, já que o ínfimo é a maior das cotas inferiores. E como não pode ser cota inferior do conjunto Xn1, tem que ter um elemento lá no Xn1, um elemento dele, do conjunto aqui no meio. Um Xn. Lembrando que o Xn1, né? A definição dele é o quê? É Xn1 mais 1
Aqui o mais é aqui. Xn2 mais 2, ok? Então, existe algum elemento desse conjunto Xn1. Então, como A mais 1 não é cota inferior, e aí eu tô justamente porque ele é maior do que o ínfimo, né? Tem que ter um elemento do conjunto lá dentro. De Xn1 existe um elemento Xn1 pertencente a Xn1, tal que o AN1 é menor ou igual do que Xn1, que é menor do que A mais 1. E aqui, como o AN1 ele é maior do que A menos 1, tá? Menos 1. Pronto. E aí eu vou guardar isso aqui. Aí eu vou fazer a mesma construção agora para epsilon igual a 1 meio. A construção é assim mesmo, tá? Vou colocar aqui A. Agora eu vou fazer do mesmo jeito. Tome agora epsilon igual a 1 meio. Ou tomando epsilon. Então, da mesma forma, né? Ó, da mesma forma, para epsilon igual a 1 meio, existe, agora eu pego um N2 maior do que N0, e esse N2 você pode até pegar maior do que o N1, sem perda de generalidade. Porque dado o N1, você sempre pode pegar um maior do que ele, porque o N1 já é maior que N0, tá? Então, eu posso muito bem pegar o N1 maior do que o N2 maior que o N1, mas nem precisa, na verdade. Tá, vai. Eu vou pegar justamente pela definição de subsequência e tudo mais. Tal que é maior que N0, né? Deixa eu abrir aqui. Tal que A menos 1 meio é menor do que A N2, que é menor do que A mais 1 meio. E aí, se eu repetir a mesma construção que foi feita analogamente, repetindo a mesma construção que eu fiz aqui, eu consigo um índice xn2. Existe xn2 pertencente a xn2, tal que A menos 1 meio é menor do que xn2, que é menor do que A mais 1 meio. Foi no primeiro, quando o epsilon era 1, eu consegui isso aqui, A menos 1, xn1, A mais 1. Quando o epsilon é 2, eu consigo a mesma coisa, xn2 entre A menos 1 meio e A mais 1 meio. E aí, indutivamente, eu estou construindo uma sequência. Então, dessa forma, constrói-se uma sequência de, ou um conjunto N', né? Você pode dizer assim, constrói-se uma sequência XNK com o N1 menor que N2, menor que NK, tal que aqui tem uma reticências, né? Menor, tan, tan, tan,
Tá o que exatamente, né? Xnk é menor do que A mais um sobre K e menor, por exemplo, se eu, o terceiro passo seria o quê? Fazer epsilon igual a um terço. Aí você faz a mesma coisa, epsilon igual a um quarto, até epsilon igual a 1 sobre K, e aí para todo K, tá? E o que que ocorre? Que essa xnk menos A, que é menor do que 1 sobre K. E aí significa que o limite dessa xnk é A, né? Ou seja, se o A for limite ínfimo, aí com a construção toda, eu consigo construir uma subsequência da sequência que converge para o A. Logo, o A é valor de aderência pela definição, né? Porque a definição é o valor de aderência é um ponto que ele é limite de uma subsequência da sequência em questão, né? Portanto, A é valor de aderência de xk, xn, tá? E aí, o primeiro passo está aprovado, né? Que o limífimo ele é valor de aderência, ou seja, existe uma subsequência em que converge para ele. E agora a gente vai provar que ele é o menor valor de aderência, né? Então, seja C, afirmação em que ele é o menor valor de aderência. A é o menor valor de aderência. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um valor menor que ele e provar que qualquer valor menor que ele, eu não consigo provar que esse elemento é um valor de aderência. Então, seja C menor do que A. E aí o seguinte, né? Só eu vou fazer um rabisco aqui, depois eu vou apagar. O A, ele é o supremo, né? Não é nem o supremo. Ele é o limite dessas N, dessas ANs, né? Só que as ANs, vamos lá, olhar para a construção da AN. São sequências ou na verdade não são sequências. É uma sequência que ela vai ser crescente. E aí a mesma coisa, a gente vai usar aqui, na verdade, o limite da N é o sup da N, tá? Então, é a mesma construção que então, isso aqui vai ser o sup da N. Então, eu tenho aqui o A e aqui o C. Aí esse C aqui, ele não pode ser o supremo. Ou, perdão, ele não pode ser uma cota, porque assim, como esse AN é o supremo das ANs, o supremo é uma cota superior, mas é a menor das cotas superiores. Então, esse C não pode ser cota superior. Então, se ele não pode ser cota superior, tem que ter um elemento ali, né? Entre eles. Deixa eu ver se é isso. É exatamente isso. Tem que ter um AN ali, né? Então, como é o sup do... Existe um N0 natural, né? Na verdade, estranho, né? Porque se existir... Ah, tá. É exatamente isso mesmo. Tá? Só recapitulando. O A é o supremo daquele elemento ali. E como C
não pode ser cota superior, já que ele é menor do que o Supremo é menor das cotas superiores, tem que ter um elemento aqui, tá? É isso. Então, como esse Supremo aqui, existe um N0 natural, tá ok? Tá? Aí o que que vai ser. O que que ocorreria se o C fosse valor de aderência? Se ele fosse valor de aderência, ele seria limite de uma subsequência. Sendo limite de uma subsequência, eu consigo um intervalo para todo epsilon, né? Um intervalo centrado no C, tal que existiriam infinitos termos da subsequência nesse intervalo aqui. O, a contrapositiva disso, basicamente, é mostrar, exibir um intervalo, tal que existe infinitos índices da subsequência fora. E aí nunca vão entrar no intervalo A menos epsilon mais epsilon, aí não pode ser limite dessa subsequência, tá? E aí o que é feito é o seguinte, a contrapositiva da definição, como é para todo epsilon, existe o natural, então você tem que exibir um epsilon, então é feito o quê? Tome epsilon igual a n0 menos c, porque como c é menor que n0, isso aqui é positivo. Daí, o epsilon mais a n0 é igual, perdão, o epsilon mais c é igual a n0, né? Só jogar o c para lá. Epsilon mais c é igual a n0. Por outro lado, o AN0 é o ínfimo, né? Só relembrando lá daquela construção. Essa prova é um pouco longa, né? É porque eu estou tentando fazer o máximo de detalhes possível. Tá vendo? Ó? O AN, ele é o ínfimo dessas XN aqui. Então, o AN0 é o ínfimo da XN0. E aí eu vou pegar o seguinte, ó. Fazer aquele mesmo desenho, tá? Aqui está o C, lembrando que o C ele é menor do que o AN0. E aí é o seguinte, o AN0 sendo o ínfimo desse conjunto, ele é a menor, ele é uma cota inferior e é a maior cota inferior. E aí, esse número aqui não pode ser o ínfimo, né? Porque o ínfimo é a maior cota inferior. Então, tem que ter um elemento aqui, ó. Tem que ter um elemento do conjunto xn0 aqui dentro, entre esses dois, tá? Deixa eu ver se eu estou me perdendo aqui. Não, não é isso não. Tem um detalhe aqui que eu... O argumento... Até aqui tá certo. Mas o argumento final não é o que eu estava falando. Porque como ele é o ínfimo, né? Daí, qualquer elemento, ou seja, para todo x pertencente a xn0, x vai ser maior ou igual do que a n0. É isso. E aí, lembrando, os elementos do xn0 são xn0 mais um, tal, 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 tal. Ou seja, para todo n maior ou igual do que n0, maior ou igual, o xn vai ser maior do que o a n0, porque os elementos do x são da forma xn com n maior ou igual que n0. Pronto. Então, para todo
n maior que n0, o xn vai ser maior ou igual do que o AN0, mas só que o AN0 é igual a epsilon mais c. E aí eu estou dizendo o seguinte, ó, que no intervalo com esse centrado em c, tá aqui o c, com este epsilon que foi escolhido, que é epsilon mais c, epsilon menos c. Existe uma infinidade, só existe uma quantidade finita de índices no intervalo. A infinidade dos índices dessa sequência, elas vão estar aqui, ó, à direita do epsilon mais c, que é o que foi provado. Para todo existe um epsilon, porque para todo n maior que n0, a sequência escapa do intervalo c menos epsilon, c mais epsilon. Então, ele não pode ser valor de aderência, né? Da sequência. Então, a conclusão é que para todo n maior que n0, xn não vai pertencer ao intervalo c menos epsilon, c mais epsilon. Logo, ele não é valor de aderência, o c, né? C não é valor de aderência. E aí, qualquer elemento menor que o limite ínfimo não é valor de aderência. Conclusão é que o ínfimo tem que ser o menor valor de aderência. Ok? E aí a prova do limite sub fica como exercício para vocês. Dá trabalho, né? Um pouquinho. Mostrar que o limite sub é valor de aderência. E além disso, mostrar que ele é o maior valor de aderência. Tem um corolário aqui que no livro, na maioria dos livros é conhecido como Teorema de Bolzano-Weierstrass. E aí tem 3 demonstrações. Esse livro vermelho aqui, ele apresenta 2 demonstrações. E o livro cinza apresenta uma. Aí eu vou fazer só uma, Bolzano. Que a demonstração do livro cinza, ele é independente. A demonstração que não depende do limite e do limite sup. Separada, né? Depois vocês podem dar uma lida. Mas já que eu decidi fazer assim, que eu queria falar de limite e limite sup, que o pequenininho não fala. E aí vai ficar a demonstração essa aqui, tá? Que é toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Toda sequência limitada. É muito importante esse resultado. E aí esse livro aqui grandão, no final dessa sessão, antes de falar de sequência de Cauchy, ele faz uma demonstração também limitada, uma demonstração desse resultado aqui, independente do limite sup e do limite ínfimo, também diferente da que foi apresentada no livro cinza. Então, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Por que é importante convergente? Convergente. Tá certo, convergente. Por que é importante? Porque às vezes você não consegue provar que uma determinada sequência converge, mas você consegue provar que ela é limitada. E em determinadas situações é o suficiente para você obter algum resultado, basta provar que ela é limitada. E aí usa esse resultado dizendo que ela tem subsequência convergente, e aí usa a subsequência para fazer algum cálculo, alguma conclusão, tá? E aí, usando a parte do limífimo, a demonstração fica imediata, porque se ela é limitada, existe o limite ínfimo, né? Então a demonstração é como, por exemplo, uma demonstração como xn é limitada,
existe, por exemplo, um limite ínfimo, tá? E aí esse limite ínfimo ele é valor de aderência. Possui o que foi a construção que eu fiz. Que existe, né, uma subsequência que converte para ele. Logo, existe xnk, digamos assim, subsequência tal que foi o que eu fiz, né? Então, essa sequência limitada, uma demonstração é, como ela é limitada, existe o limite ínfimo. Poderia ser o limite sup. E aí, como ele é limite ínfimo, foi provado que ele é valor de aderência. Que existe uma subsequência convergente para ele. Pronto. Então, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Tá? Mas aí tem no livro, na final dessa sessão, tem uma demonstração separada, independente do limite. E no livro cinza também tem outra demonstração. Tá? E aí tem outro corolário aqui também que eu quero falar, que é, que é quando a sequência é convergente, o limite ínfimo é igual ao limite sup, e, e aí é igual ao limite da, da sequência original. E se o limite sup é igual ao limite ínfimo, então a sequência converge para aquele valor. Eu vou colocar assim, tá? Diferente, ó. Por exemplo, se o limite de uma sequência é A, então limite ínfimo é igual ao limite sup e é igual a A. Por que que isso aqui acontece? Porque quando uma sequência converge, qualquer subsequência, esse resultado eu acho que eu pulei. Eu acho que eu não pulei, não. Eu provei, né? Que quando a sequência é convergente, toda subsequência converge no mesmo valor da sequência original, né? E aí, por que que isso é verdade? Porque quando a sequência é convergente, toda subsequência converge para o mesmo valor da sequência. E aí, como esse limite e limite sub são limites de subsequência, eles vão convergir para o mesmo valor daquela sequência, né? E aí, o item B é que se o limite ínfimo e o limite sub forem iguais, aí eu vou colocar, então a sequência converge. E converge para o A, tá? Em algumas situações, você quer provar que uma sequência converge, e aí, por, por determinado contexto, é mais fácil mostrar que o limite ínfimo é igual ao limite sup. E aí, logo, aquela sequência vai convergir para aquele valor. A demonstração do item A imediato, né? Porque, como eu falei, porque se a sequência xn converge para A, toda subsequência dela vai convergir para A também. Em particular, as subsequências convergem para o limite sup e limite ínfimo, porque ambos são valores de aderência. E elas vão convergir para A, tá? Para A. E aí, agora, a segunda parte não é tão imediata, né? Se o limite ínfimo é igual ao limite sup, for igual a A, como é que eu provo que a sequência converge para A? Então, B. Então, suponha que o limite ínfimo é igual ao limite sup, que é igual a A. E deixa eu ver aqui, esqueci a demonstração. Tem tanta coisa. Novamente tem que usar aqui aquela anotação da construção, né?
Daí, por exemplo, o lim ínfimo, ele foi o limite daquelas ANs, né? E o lim sup também. Então, daí o A, que é o mesmo valor, vai ser o limite da N, e o A vai ser o limite da BN, né? Ok? Na verdade, fica... É, vai. Ah, tá. Mas tem que logo... Não é nem logo, né? Por outro lado, ou assim, né? Como é a mesmo raciocínio. Por quê? Essa AN, como pela aquela construção, é uma sequência. Cadê? Vamos lá. Aqui. Nessa construção, essa AN é uma sequência crescente e a outra é a decrescente. E aí a mesma coisa, você pode provar que o limite dessa é a mesma coisa do supremo dessas AN, tá? E a outra é a mesma coisa do ínfimo. É isso que tem que lembrar toda vez que eu esqueci. Então, assim, esse A, por construção, esse aqui é o supremo da... E o B é o ínfimo da BN. E aí vamos lá, né? É porque... não é exatamente nessa ordem aqui. Vamos lá. Porque eu ligo o resumo, mas os detalhes eu vou fazer tudo. Ó. Isso da N. Aqui é o seguinte, pela definição, né, implica o quê? Que existe N0 natural, tal que, não é nem eu para todo epsilon, esqueci aqui, existe N0 natural. Vou colocar N1, só porque tá, o N0 eu vou usar depois. Então, todo N maior que N1, a N é menor do que A mais epsilon e maior do que A menos epsilon. Aqui, para usar a noção de supremífimo, eu vou ter que usar essa desigualdade aqui, do A menos epsilon e do A mais epsilon. Aqui é a mesma coisa, tá? Como A é o limite da Bn, para todo epsilon positivo, existe N2, tal, tal, tal. Todo N maior que N2. Eu, Bn é menor do que A mais epsilon e pronto. E aí, de novo, note que o A é o supremo do AN e B é o ínfimo da Bn. Aí eu vou fazer aquele desenho novamente. Não é nem B aqui, desculpa. Ele vai ser o supremo disso aqui e o ínfimo é o A também, tá? Eu vou fazer o mesmo desenho. Tá aqui, ó. Tá aqui o A. E é o seguinte, o A mais epsilon, por essa desigualdade aqui, ele não é cota, porque como sendo o... Não, não é isso aqui. Desculpem. É o AN como sendo o ínfimo da Xn e o Bn como sendo o sup de Xn. Isso. Pronto.
E aí, como o AN é o ínfimo desse elemento aqui, e ele vai ser a maior cota inferior. Logo, a epsilon mais, ou A mais epsilon, ele não pode ser cota inferior, porque ele é maior do que o ínfimo. Então tem um elemento lá no meio, tá? Mesma coisa. Então existe um N0 natural. Aqui que eu vou usar N0, tá ok? XN0, ó, ele vai estar no meio ali, AN. Você pode até pegar um AN0 aqui, tá? Ó, AN1. É, é porque aqui acho que era melhor ter colocado um índice qualquer aqui, né? Não necessariamente todo índice aqui. Ah, eu tô ligando o microfone ali na rua. Ah, eu teria que pegar um índice fixo, fica melhor. Deixa eu pegar aqui. É que existe um N1. Pronto. É a mesma coisa, como N1 maior que N qualquer, né? Mas o fato é que existe um índice, tá ok, isso equivale. O fato é que existe um índice também, isso equivale. Vou colocar N2. O livro ele coloca o mesmo índice, que um BN2. Basicamente, ele está chamando o N1 e o N2 de N0, mas é a mesma coisa. Então, esse aqui vai ser N1 menor, igual, menor do que A mais epsilon. E vai ter um que existe, aí eu vou chamar o mesmo índice. Ok, vamos lá. A N1 é menor do que XN0, que é menor do que A mais epsilon. E é a mesma coisa, como o Bn é o supremo desse elemento aqui, aí tem o Bn1, é o supremo do XN1, é toda aquela história. E aí ele é uma cota superior, só que ele é a menor das cotas inferiores, superiores. Como o A menos epsilon é menor do que ele, né? Tem que ter um elemento ali dentro. Tem que ter um XN0. Aí eu estou dizendo basicamente que o XN0 é o mesmo, ok? Mas não necessariamente é o mesmo. Que BN1, mas não necessariamente é. Só porque aqui no livro ele coloca já como sendo, né? XN0. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Deixa o N0, tá ok. Não, eu errei aqui, desculpa. Não tem nada a ver com isso. Me enrolei demais nessa demonstração aqui. Errei. Eu tava fazendo certo e me enrolei. É aqui que não tem nada a ver isso aqui. Desculpem. O A é aquela mesmo lá. A sendo supremo e o A vai ser o ínfimo, que é o mesmo limite, né? E aí vai existir zero natural, tá ok.
o AN0 é menor ou igual do que A. Isso aqui porque o AN0 ele é o A é o supremo, né? Então, para todo epsilon, A menos epsilon não pode ser cota superior. Então, tem que ter um elemento lá. E do mesmo jeito, é o ínfimo aqui. Tem que ter um Bn. E aqui sim é que o livro colocou o mesmo índice, mas que satisfaz isso, né? Porque o A é o ínfimo e o A mais epsilon pode ser cota inferior. E aí, sim, é que para todo n maior que n0, o xn tem que estar no... Lembrando que aquela sequência é uma sequência decrescente, né? x1 contém x2, isso aqui, ó. Tá? E daqui o xn ele vai estar entre o AN0 e o BN0, né? BN0 e o AN0. E aí logo como para todo essa vale essa desigualdade, e aí acabou, né? Acho que eu me enrolei demais aqui. Ok? Então, se o lim ínfimo for igual ao lim sup, a sequência converge para o mesmo valor, para o A. Me enrolei muito aqui. Ok. É, porque aqui no livro também está muito resumido, né? Não dá para ser exatamente... Ó, tem outros resultados aqui do lim ínfimo e do lim sup, mas eu vou deixar para vocês lerem, tá? Porque senão... Porque não dá para falar de tudo. Eu vou falar agora um pouquinho de sequência de Cauchy. Vou falar da definição. E vou provar uma coisinha e vou deixar para outra aula. O resto. Aí na aula que vem eu vou terminar a sequência de Cauchy, vou falar um pouco de limite infinito. Não vai dar tempo de falar tudo, e aí eu vou deixar o resto para vocês lerem. Porque na semana que vem eu tenho que falar de séries. Essa parte aqui, o livro cinza ele coloca como exercício. Mas eu acho uma parte importante. Ele não fala exatamente no texto, né? Ele fala no... Deixa como um exercício lá. Então, uma sequência XNK é dita de Cauchy, ou é de Cauchy, né? Se para todo epsilon positivo e não é nem i, né? Se para todo epsilon positivo existe um n0 natural. Eu vou fazer mais exemplos na aula que vem, tá? Tá ok. Para todo m maior do que n0, ou mn, tem-se uma sequência de Cauchy, é uma sequência que os índices eles não estão, nunca eles estão muito espaçados. Você pode pegar qualquer índice a partir de um certo momento, né? A partir de um certo n0, qualquer índice que você pegue, ou qualquer termo da sequência, a diferença dele vai ser sempre menor que um epsilon para qualquer epsilon que você dá. A diferença dos índices nunca é muito grande. Exemplo, né? Mas eu vou dar um exemplo bem trivial. A sequência
xn igual a 1 sobre n é de Cauchy. Aqui não tem esse exemplo, não. Eu peguei ele só para dar um único exemplo, depois a gente vai ver outros. E aí, como é que eu provo que ela é de Cauchy, né? O que eu quero provar aqui para todo epsilon? Vou colocar aqui vermelho. Existe um n0 natural. Ok, para todo n maior do que n0, xm menos xn menor que epsilon. Aí aqui, para todo epsilon positivo, existe um n natural, tal que é aquela propriedade arquimediana, não sei, ou que os naturais é ilimitado, tanto faz. Mas o fato é que para toda existe um n natural, tal que esse n é maior do que 1 sobre epsilon, tá? Aí eu vou usar essa ideia aqui, porque é porque eu também já fiz esse cálculo aqui. E eu só estou fazendo isso pela conta ao contrário, porque é o seguinte, ó, eu quero que a diferença, por que eu estou tomando esse epsilon, esse n0? Eu quero que essa diferença aqui seja menor que epsilon. Aí eu faço, quem é xm é 1 sobre m, né? Porque a sequência xn é 1 sobre m, menos 1 sobre n. Aí aqui eu uso a desigualdade triangular, por exemplo, então vai ficar, tá? Aí aqui essas duas em módulo, elas são iguais. E aí, se fosse para todo m e n maior do que n0, quando você inverte, por exemplo, m maior que n0, fica 1 sobre m menor do que 1 sobre n0, né? Aí eu quero que isso aqui seja menor que epsilon. Na verdade, vai ficar 2 sobre e. Vou botar um 2 aqui só para dar certo. 2 sobre epsilon. Porque para todo m e n maior do que esse n0, aquela desigualdade ela vai inverter. Então, daí para todo m n maior do que n0, implica que o 1 sobre m, como o m é maior que n0, 1 sobre m vai ser menor do que 1 sobre n0. E 1 sobre n vai ser menor do que 1 sobre n0. E aí, quando eu somo os dois, essa diferença aqui, ó, é menor do que 1 sobre m mais 1 sobre n. Mas isso aqui é menor do que 1 sobre n0, ou mais 1 sobre n0, que é 2 sobre n0. E aí, 2 sobre n0 é menor que epsilon, tá? Então, depois de feita essa conta aqui ao contrário, é que você, que nem aquele truque do ínfimo, fiz essa conta ao contrário, toma n0, para todo epsilon, toma n0 maior que 2 sobre epsilon, porque essa conta foi feita ao contrário. Então, essa sequência aqui é de Cauchy, né? Porque para todo epsilon existe um n0, só que essa diferença aqui é sempre menor que epsilon. Eu peguei essa aqui porque o cálculo é fácil. Geralmente, essas contas que é para provar que é de Cauchy é um pouco trabalhosa e não é tão óbvia, não. Ok? E aí, acho que tá bom que eu vou encerrar. Na aula que vem, a gente vai provar que toda sequência de Cauchy é limitada, que, assim, o resultado principal é que toda sequência de Cauchy é convergente, né? Ou também uma sequência convergente somente se é de Cauchy. Eu não sei se tem se somente se aqui. Se somente se. Toda sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy é convergente. Aliás, uma sequência é convergente se somente se é de Cauchy. Se é de Cauchy converge, se converge é de Cauchy.
Porque às vezes você é difícil provar que uma sequência, em alguma situação, ela é convergente, mas você pode provar que ela é de Cauchy. E aí conclui que ela é convergente desse jeito. Ok? Enrolei muito, né? Mas é porque essa parte aqui tem que lembrar de muita coisa. E aí, na aula de sexta, eu faço essa parte, falo um pouco de limites infinitos. Não vou conseguir falar de tudo. E aí, na semana que vem é aula de série. Também que eu não vou conseguir falar de tudo, né? Falar do máximo que eu conseguir. Ok? E é isso por hoje. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Até a próxima. Se cuida aí.